Muito boa noite, meus queridos amigos do Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live de quarentena do seu, do meu, do nosso Nerd em Pauta. E aí, pessoal, beleza? Fala, Davi, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem aí em casa? Tudo tranquilo. Olha só, hoje nós vamos mudar um pouquinho as coisas, como funcionam aqui, porque nós temos umas notícias bem interessantes para compartilhar. Vou fazer um negócio aqui, porque eu estou conectado na live e ela começou de novo aqui agora para mim, veio no ouvido. Quase que eu virei o homem do live, sabe? Quase sanduíche. Bom, Davi, eu vou dar uma notícia aqui, tá? Para você que gosta de podcast e com certeza acompanha o podcast do Templo da Deusa Bêbada, eu tenho uma excelente notícia para você. Nosso grande parceiro e editora favorita aqui das terras tupiniquins, a Jambô Editora, produz o podcast da Dragão Brasil, que é a revista de RPG oficial da editora. E eles voltaram com o podcast deles. Tá? No episódio de retorno, o Guilherme Deisvalde, a Karen Soarelli, JM Trevisan e Leonel Caldela vão contar tudo o que aconteceu entre esses períodos aí sem podcast, incluindo vão falar sobre os livros que lançaram, os eventos que marcaram o ano e os filmes e séries que mais os decepcionaram. Tá? Além dos agregadores de podcast e do próprio site da editora, o podcast pode ser encontrado no Spotify. Isso aí, eu já ouvi, eu acompanho o podcast do Dragão, eu acho ele muito legal. Apesar de que metade dele costuma ser os apresentadores falando groselha das próprias vidas. O que por si só é muito divertido. O JM Trevisan é um fã de luta livre. O Leonel Caldela quase que fez um podcast spin-off chamado Crusader Cast, na época que ele jogava muito Crusader Kings. E o Trevisan explicou, né, uns motivos da paralisação do podcast. Nossa, que maldade aqui, pegou meio mal, mas um dos motivos do podcast ter parado foi porque o Trevisan teve paralisia facial. Puta, eu já vi isso acontecer, a minha irmã teve. O estresse com o Tormenta 20 foi tão grande que ele foi atacado pela própria Tormenta. Tô ligado. Foi o Trevisan. O Trevisan também teve quase teve um ataque de estresse durante a preparação do financiamento coletivo, algo assim, né? O Trevisan é um cara muito nervoso. Ele fala, né, um pouco sobre ele é o editor da Dragão. Ele fala como ele costuma ficar estressado conforme a data de entrega da revista chega perto e como ele fica nervoso com medo de não conseguir entregar a tempo. Mas sempre sai a tempo. É, isso aí. Ele precisa arrumar um jeito de aliviar esse estresse aí, porque faz mal pra saúde, né? Sem dúvida. Vamos lá, falar. Opa, já tem gente na live. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Pedro Souza, o nosso querido Donovan, professor de História do Terra Devastada. Boa noite. Ele disse: cheguei, perdão, desculpe o atraso. Salve, João. Estava perdido em pensamentos agregadores de existência. Muito filosófico. Cassiano também, que normalmente é o first, mas hoje foi o second. Os caras fazendo live na hora que estou preparando a janta. Perdi muita coisa? Não, começamos agora. Isso aí. Também uma boa noite aqui pro Bruno e pra Pietra. Um beijo pra Pietra, que estão assistindo a gente. Pro Marcos Vinícius Preti e pro Oi. Michel Novaes, que estão aí quietos. Fala aí, pessoal. Até o Michel está nos assistindo hoje, ele não está aparecendo para mim na live aqui. Michel, boa noite, seja bem-vindo. Troca uma ideia com a gente aqui. Fala com o JP, algo me diz que vocês vão gostar de trocar ideia. Também mais um comentário aqui, é que a Jambô está com livros em formatos digitais, pessoal. Você que não gosta de livro físico, você que não está aí a fim de esperar uma entrega do correio, compra aí um PDF, né? Tem formato PDF, MOB, para várias plataformas possíveis. Vai no site da Jambô e compra lá seu livro. Inclusive está com desconto para frete, no caso, se você não quiser, se você realmente gostar do material físico, você compra o livro físico com desconto no frete. Olha que legal. E entre esses romances, além da própria Jambô estar começando a publicar os romances do Dungeons & Dragons, tá? Ele já publicou, se não me engano, a primeira trilogia do Drizzt e do Urden, está disponibilizando as próximas trilogias, que acho que é o Reino da Estilha de Cristal, além de que o próximo romance a ganhar uma versão digital editada pela Jambô é o Crônicas de Dragonlance Volume 1, Dragões do Crepúsculo de Outono. Você sabe que livro é esse? Nós falamos sobre esse livro, se não me engano, no episódio 1 do Nerd em Pauta.
há longínquos um ano atrás. Ou foi no 1, ou foi no 16, enfim, foi algum episódio. No 16 tem grande chance de ser, uma vez que a gente tem uns 40 episódios de 16. Né? Assim, essa promoção que o Davi falou, sendo mais específico, são para compras a partir de R$50. O frete fica grátis e vale para todo o Brasil até o dia 12 de abril. Quer falar sobre o sorteio, Davi? Não, porque essa era só para parceiros e como as e-mails estavam indo para a caixa de spam, eu não tinha visto, nós perdemos. Ah, que pena, acontece. Mas era um sorteio de Bloodshot. Se você conseguiu assistir Bloodshot antes de ficar em casa por causa do coronavírus, você deve saber, o herói sabe que é um personagem de HQ, originalmente da Valiant, se eu não me engano, e a Jambô trouxe aí para o Brasil. Corre lá para ver se você gostou do personagem. Exato. Então vamos começar essa palhaçada logo, meu amigo Davi. Bora! Já mandamos beijos, abraços e boa noite para todos. Então vamos começar a falar deste programa, deste seriado, que eu me apaixonei muito, tá? Eu vou falar que no começo eu fiquei um pouco reticente com ele, me incomodou um pouquinho em alguns aspectos, a gente vai falar sobre isso, mas no final é uma série com a qual é impossível não se apaixonar com os dramas dessa personagem, que não está nada bem com isso daqui. O Will não conhece as deixas que eu uso no programa, então ele está demorando para colocar a próxima cena com a capa. Essa é a deixa, Will. Aí, muito obrigado. Não, desculpa, eu tô acompanhando a live com a Tati. Enfim, essa é uma série de televisão americana, dramática e série de amadurecimento, ou conhecida como gênero de educação, né? Que a personagem aprende algo. É baseado numa história em quadrinhos de mesmo nome, criado por Charles Forsman. Foi lançado na Netflix em 26 de fevereiro, agora de 2020, e ele recebeu diversas críticas positivas. A série foi criada por Jonathan Entwistle e Christy Hall, que também são creditados como produtores executivos, ao lado de Sean Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Berry. O Entwistle também foi cotado aí para dirigir a série. E o que a gente pode falar sobre essa série? Essa série ela conta os dramas adolescentes de uma jovem chamada Sydney Koufax, se não me engano, ou Kovac, alguma coisa assim. Interpretada pela atriz Sofia Lillis, que é uma fofíssima. Sydney Nova, que você colocou aqui na pauta, tá, Marcos? Coloquei na pauta? Achei. Novak. Kovacs é o sim, de Altered Carbon. Sim, eu confundi de personagens fodões. Então é o seguinte, a Sofia, a Sydney, vivida pela Sofia Lillis, ela tem dramas adolescentes relativamente típicos, né? A descoberta da sua sexualidade, os seus dramas adolescentes envolvendo as guerras de popularidades do ensino médio, porém, ela se vê confrontada com problemas um pouquinho diferentes dos problemas habituais dos jovens. Acontece que a Sydney descobre ter poderes telecinéticos. Isso é muito legal. Quem nunca quis ter um poder telecinético? Pelo menos eu sempre me imaginei pegando o controle remoto sem levantar do sofá. Eu prefiro super força e vulnerabilidade. Não, cara. Quem nunca sentou no sofá depois de ligar o videogame e descobrir que não colocou o CD no drive, cara? É muito desagradável. Se eu tivesse um poder telecinético, joga o CD pra dentro do drive, problema resolvido. Mas você pode simplesmente levantar e colocar o CD agora. E quando você bate com o dedinho na quina da mesa? Não existe nada que você possa fazer pra mudar isso. Agora, se você fosse vulnerável, você nem ia sentir. Não posso negar que há uma lógica para você aí. Mas assim, eu raramente sou atingido por objetos contundentes ou pontiagudos ou qualquer coisa assim. O que mais me incomoda mesmo é esquecer de colocar o CD no console de videogame. Então, o poder telecinético seria mais legal. Temos já algumas pessoas aqui compartilhando informação sem ser pedida, tipo o João, né, que tá falando que ele gostaria de ser invisível. Mas nós já somos, Pedro, nós somos professores, a gente é invisível na sala de aula, relaxa. Caramba, essa foi dolorosa, hein? O editor, que está na cal aqui com a gente, agora tem um ponto eletrônico, que chique.
estão falando que o áudio do vídeo está muito alto. Excelente, produção, obrigado. Alguém falou comigo aqui atrás? Não. Tá. João Pedro, esse filme, ele comenta aqui, esse filme me lembra Os Goonies, acho que por causa da fotografia. Eu também notei que a imagem, acho que o visual da série, ela passa um quê de anacronismo, né? Em alguns momentos, principalmente o figurino dos personagens me lembra mais o final dos anos 80 e os anos 90 do que agora 2020. Eu não lembro se em algum momento isso é dito no seriado, em que ano que essa história se passa. Mas lembre-se, os poderes dela, e além de algumas cenas ao longo do seriado, lembram muito passagens do filme Carrie a Estranha. Lembrando, esse é um seriado, eu não estou nada bem com isso, I'm not okay with this. Vocês estão vendo pelo trailer que a menina aparece com toda suja de sangue, e essa cena que provoca ela estar toda suja de sangue, ela é visceral. Para quem não gosta de, como é que fala, escatologia, eu recomendo que fique longe dessa série. Mas se você gosta, ou se dramas adolescentes são para você, essa série é sua. Muito bom. Eu só vi o primeiro episódio por enquanto, mas eu gostei bastante. Eu tô bem interessado na série também para terminar de assistir ela. E agora que você falou que tem uma cena de escatologia e sadismo, eu tô mais interessado ainda. Não, você vai gostar, cara. É fantástico, tá? E eu recomendo essa série para todo mundo. Tem um pouquinho de gore, tem um pouquinho de sanguinolência, mas você supera isso com uma certa facilidade. Também recomendo não estar comendo nessa hora, tá? Ao assistir essa série, ela não é amigável para janta ou para o almoço, mas todo o resto do momento, vai lá, aproveita. E os episódios da série são curtinhos, tá? Pelo menos o primeiro episódio tem 19 minutos. A maior parte deles não deve ultrapassar muito isso. Embora isso é uma coisa que me agrada. Exato. Embora a sensação que tenha é de que passou-se muito tempo, porque muita coisa acontece. A história não te trata como um imbecil que precisa explicar cada pedacinho. Ela joga informações de forma bem empacotada e você consegue costurar tudo com o devido tempo. Vale muito a pena essa série. Eu não coloquei nota hoje pra gente não dar notas, porque a ideia não é a gente ranquear, mas e sim falar que tudo que nós estamos falando aqui durante esse período de quarentena serve para você passar o tempo, serve para você se distrair neste momento de isolamento social. E não se esqueça, hashtag fique em casa, hein? Isso aí, pessoal. Uma coisa que eu queria comentar é sobre o visual oitentista que a série tem, porque você tem umas cidades meio lúgubres e tal, né? A cidade é meio antiga, né? Mas você vê que até os personagens eles se vestem de forma meio anos 80, mas eles usam smartphones, aparentemente. Que deixa aí essa pergunta aí, que tempo que se passa essa bendita dessa série? Eu acho que assim, na verdade, essa caracterização, acho que até porque é um pouco mais barata, sabe? Tipo, você vai numa cidade mais antiga, você aluga ela, ou, né, partes onde você quer gravar e sai mais barato, porque não é uma Nova York, por exemplo. Exato, pode ser recurso de orçamentos. Eu não fiz uma pesquisa tão profunda quanto isso. Assim, é mais fácil você adaptar os personagens para se caracterizar de acordo com o cenário do que ficar procurando um cenário caro para fazer personagens mais modernos. É parecido com o que acontece com o Sex Education, sabe? Que ele tem um visual meio anos 80, 90, e apesar de ser claramente ser uma coisa bem mais contemporânea. E a cidade também, ela é uma cidade tipo, assim, bem grande, mas com casas muito afastadas. Isso aí. Eu gostei da sua leitura orçamentária. Achei interessante. Tem mais uns comentários aqui que eu gostaria de ler. A Suelen Mian diz que não gosta de escatologia, mas foi fofa essa série. Eu sei o que ela quis dizer, mas vamos deixar o eufemismo aí. Foi muito fofa essa série. Tá? O Cassiano falou que se falar que tem nudismo, eu largo essa live e vou ver agora. Cara, a maior parte dos atores são menores de idade. Eu não sei como funciona essa questão aí, mas dá uma controlada aí nos hormônios, cara. Você tá na internet, nudismo é o que não falta. Assiste uma série pela história e pelo conteúdo dela. Vale hentai. Tipo isso. O Bruno Jesus está falando que o problema dessa série é que tem poucos episódios, e realmente essa série, se não me engano, tem 7 ou 8 episódios, é muito rapidinho de assistir. Eu e a primeira dama matamos a série em 2 dias, em 2 tardes mais ou menos.
Então, mas fica como aí a sugestão do Nerd em Pauta dessa semana. Só falando rapidinho do elenco, como eu disse, Sofia Lillis interpreta a Sydney Novak, Wyatt Olaf atua como Stanley Barber. Que personagem fantástico, depois que você conhece ele um pouquinho. Tá? Sophia Bryant como Dina e Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak. Maggie, se não me engano, a mãe da Sydney. E tem outros problemas aí na vida da Sydney que vocês vão conhecer com certeza, que vocês vão acatar a nossa sugestão e vão assistir I'm Not Okay With This, em tradução livre, eu não estou bem com isso. Davi, mais algum comentário a respeito dessa série? Divertidíssimo. Cara, eu gostei dela, eu só tô no primeiro episódio e não tenho muito o que falar. Eu gostei daquele amigo dela que parece um chassi de grilo, mas ele parece ser bem divertido. É o Stanley. Ele é fantástico, é um personagem muito legal. Isso aí. E eu gostei muito do fato de serem episódios curtos, já que eu tenho pouco tempo. Normalmente eu assisto as séries durante as refeições, o que você já disse que é contraindicado, mas fazer o quê? Eu tenho um estômago muito forte. Não acredito que você é capaz. Oi? Eu acredito que você é capaz. Não, é que eu ouvi a deusa gritar alguma coisa. Bom, é que ela gostou ela só tá ouvindo a live ao vivo, né? Ela não tá ouvindo a gente. E ela recebeu agora na live o chassi de grilo. Beleza. Então, episódios de 20 minutinhos se encaixam perfeitamente com o tempo que eu tenho pra comer normalmente. Então é isso aí. Pretendo assistir e provavelmente eu vou assistir rápido. Boa. Mais uns comentários aqui. A Suelen Mian corrigiu o termo dela, o termo usado anteriormente, mas olha aí, eu não vou parafrasear lá agora, vou continuar com fofa, porque eu gostei. A Gabi Cardoso, que se juntou a nós agora, boa noite, diz que ama Gabi. essa série. O Cassiano falou que falta sim, depois da pandemia sumiram as bundas dos stories e só tem verso bíblico. Eu não sei porque que eu perco meu tempo lendo os comentários do Cassiano. Vitinho Teixeira está online. Salve, Vitinho. Salve. O Cassiano falou que vai maratonar amanhã essa série. Que bom, cara. Depois você troca ideia com a gente e fala se gostou. E o André Angelis, não sei bem como pronuncia, diz aqui que pediu pra gente falar de uma série da Amazon, a Tales from the Loop. É baseada em um jogo de RPG bem maneiro. Se já tiveram falado, antes me desculpe pelo vacilo. Imagina, cara, acho que a gente não falou ainda, né? Não falamos não. Não. Vamos procurar essa série, Tales from the Loop. Obrigado. O André Angelis, Davi, você provavelmente o conheceu. Eu conheci esse cara lá na loja de board game, sabe? Ah, sei. Que não pagou a gente, então a gente evita falar o nome dela. Mas ele ajudou a organizar o RPG Day. Os 2 RPG Day que houveram lá. No segundo que eu narrei com o Tempo da Deusa Bêbada, eu tratei com ele, principalmente, a organização da mesa e tudo mais. É um cara fantástico que eu tenho muita vontade de chamar para jogar RPG com a gente. Irado, gente. Boa noite, André. Então, uma aventura, uma one shot, talvez um dia. Sem dúvida. A Gabi continua dizendo que o melhor da série é a cena final. Eu não lembro, eu vou procurar agora. E... Gostei. O comentário do João Pedro resume bem quem é você, Davi. O mascote é tipo o mano do IML que come um sanduíche enquanto avalia o corpo. Ah, obrigado. Eu acho. Bom, que seja. Eu acho que foi um elogio. Significa que você tem um estômago forte e muita resistência. É isso aí. Davi, que bom que eu não como o corpo enquanto avalio o sanduíche, né? Seria um pouco mais complicado de falar algo assim. Bem, eu sei que você gostaria de falar mais sobre essa série. Nós poderíamos falar muita coisa sobre ela. Trilha sonora, que também bebe um pouquinho das fontes oitentistas. Enfim, eu acho que ele dá uma repaginada na visão do Stephen King de Carrie a Estranha. Eu preciso assistir o original da Carrie, eu só vi o remake mais recente, mas eu tenho para acreditar aí, tenho fortes indícios para acreditar que é uma homenagem ao Carrie a Estranha original do Stephen King. Tá? Posso fazer aqui um pequeno comentário sobre isso? Pode, por favor.
Chega de adolescentes com poderes telecinéticos sendo Carrie é estranha, cara. Aborda isso de outra forma. Já teve isso aí em Stranger Things, praticamente com a Eleven. Nós já tivemos isso várias vezes em X-Men e a gente já viu que não funciona. Cara, já tem a Carrie, já tem dois filmes da Carrie Estranha, já tem um livro da Carrie Estranha. Deixa disso, gente. Pula pra Pois é, né? frente. Podia ser uma pessoa que ganha poderes telecinéticos e fala assim, pô, que legal, posso ajudar as pessoas com isso, eu posso mover os objetos que estão difíceis de alcançar para todo mundo. Sabe quem lida bem com poderes telecinéticos? É um filme Quem? muito fofinho que a gente precisa falar aqui um dia. Ah, Matilda. Matilda, verdade. Ninguém Ó, morre, ninguém espirra sangue no filme da Matilda. E ela tem poderes telecinéticos. exato, e é super inteligente. Exatamente. Podemos falar de Mob Matilda. Psycho, Mob Psycho 100, que a gente já falou aqui, também retrata poderes telecinéticos de uma maneira bem legal. Um personagem super poderoso que enfrenta espíritos malignos e tal. Ele não é tão depressivo, é bem divertido. É isso aí. Então, vale a pena. Então, não perca. A gente vai falar depois do... Oh, tô zoando você aqui, Davi, nos comentários, tá? Diz que você pistolou. Pareceu, deu uma pistolada, sim. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu gostaria de convidar a todos vocês que estão nos assistindo agora, 22 quarentenados, tamo junto, ninguém segura a mão de ninguém, mas ninguém encosta, aliás, ninguém solta a mão de ninguém, mas por enquanto ninguém segura a mão de ninguém, beleza? Vamos nos conectar telepaticamente. Exato, né? Vamos nos conectar em boa vontade. Então, para esses, agora caiu um pouquinho, 20 espectadores simultâneos, eu gostaria de convidar a vocês para curtir a página tanto do Nerd em Pauta, essa que vocês estão assistindo agora, e também curtir os trabalhos similares do Templo da Deusa Bêbada e a produtora que gera todo esse conteúdo, a Hexatons Produções. Dá uma curtida nas páginas deles e conheça o material lá. Terça-feira, às 19 horas, está rolando o Bunker da Deusa, uma live especial com os membros do podcast e convidados, falando sobre uma infestação zumbi anos após uma quarentena peculiar. Tá bem interessante. Que foi anunciada pelo Átila, biólogo pesquisador com uma peruca loira. Quem anunciou? Ele anunciou a live assim? Não, ele anunciou o apocalipse. Ele anunciou. Verdade, é verdade. Bom, é isso. Não esqueçam de ir lá no Templo da Deusa Bêbada, na página do templo, e assistir a live que aconteceu na última terça-feira. Ficou bem legal. Teve tiroteio, colheitadeira e muita emoção. A riégua. Iha! Bom, antes de você falar um pouquinho sobre o próximo assunto, eu gostaria de falar aqui que a Gabi Cardoso gostou da ideia da live de Matilda, ela apoia essa ideia. Não, Marilda. Matilda, ela corrigiu embaixo. Mas eu não posso largar a piada. Entendi. O Bruno Jesus também falou da série Criando Dion. Esse eu preciso assistir também. Esse eu ouvi falar que é muito bom. A Gabi continua que apoia sobre os filmes dos estúdios Ghibli. Esse eu vou ter que ficar só de orelha, porque eu assisti a Viagem de Chihiro e nonsense demais pro meu gosto. Muito nonsense. Assiste The Mononoke Princess, esse aí é maravilhoso também. Você vai gostar. A Princesa Loba. Ok. Certeza que você vai gostar, velho. Duvido. Vamos ver. Tem um cara que usa um arco que é Vorpal. Um arco Vorpal, ok. Você me manda o nome desse negócio. Aline Santos, olá. Meninos, tudo bom? Acabei de chegar. Tudo bom? Que bom que você chegou. A gente já falou de um assunto, Aline. Mas já a gente continua. Isso daí. E o China Beatmaker, pode falar dele, fala dele. China Beatmaker? Quem é esse? Não apareceu pra mim. Então ele apareceu pra mim. O China Beatmaker entrou na live mandando um aoba. Então, aoba, China. O China, pra quem não sabe, esse nome Beatmaker é porque ele faz beats com programas eletrônicos, né? E ele, inclusive, me mandou umas trilhas que podem vir a aparecer num produto aí do templo, hein? Muito Depois bom. Eu te mando, Davi, pra você ouvir como que ficou. Manda pra nós. É nóis.
Então, Davi, chama o próximo tópico aí. William, fica atento na deixa. Isso aí. Agora, saindo então da temática de carries estranhas, mas permanecendo na temática de vidas escolares, vamos agora sair dos alunos excluídos e ir para os exaltados. Estamos falando de Haven't you heard? I am Sakamoto, ou Sakamoto Desuga, literalmente traduzindo, eu sou Sakamoto, você não sabia? Caraca, mano, que título bonito, né? Ele é muito criativo, esse título, nossa senhora. Exato. É um anime baseado no mangá, escrito e ilustrado por Nami Sano, uma mangaka. Ele... Cadê aqui? Foi licenciado... Tá, enfim, desculpa, pessoal, eu não consegui escrever a pauta a tempo, enfim. Ele ganha um anime e no Brasil ele é disponibilizado pela Crunchyroll. Ele teve um tempo na Netflix, se eu não me engano, mas eu olhei agora, não tá mais lá, ele só tá na Crunchyroll, pelo que eu sei, assim, em termos de veículos oficiais. E ele acompanha a história do jovem Sakamoto. Este jovem adolescente, está no colegial e ele não é só um aluno legal. Ele é o aluno mais legal. É um anime cheio de absurdos e surrealismos, em que o Sakamoto ele se mete em várias histórias, ele vai passar por várias situações e ele vai resolver elas das formas mais inusitadas possíveis, né? Em geral, ele ajuda outros alunos que têm ou baixa autoestima ou problemas para se relacionar com outras pessoas a melhorarem. Tem uma história que eu acho bem legal, que tem um rapaz que ele tá sofrendo bullying de alguns garotos, eles querem roubar o dinheiro dele, e aí tipo ele fala, se o problema é dinheiro, arruma um emprego. E aí quando esse carinha ele arruma um emprego, ele consegue o dinheiro, e aí ele resolve lutar pelo próprio dinheiro, porque ele percebe assim, o quanto aquele dinheiro vale de verdade. E é bem legal o desfecho, em que o Sakamoto aparece, eles arrumam um emprego, o Sakamoto e ele arrumam um emprego numa lanchonete. Quando ele vai embora com o dinheiro, os caras querem roubar ele. O Sakamoto aparece lá com o uniforme da lanchonete e começa a, tipo, lutar entregando lanches. É uma cena bem absurda e difícil de explicar. Como um todo, o anime é muito difícil de explicar porque é tudo muito absurdo. Entendi. Eu tô vendo aqui pela live as cenas que você selecionou. Muito saturado esse mangá, o anime, não é não? Muita Saturado. Cor. Saturação de cor, cenas só nos assim, momentos em que só nos momentos em que o Sakamoto tá, tipo, sendo muito legal, sabe? Tipo, tem uma cena que ele tá esgrimando com uma abelha. Okay. É nesse nível. Tipo, cenas em que ele utiliza, tipo, um peso pra se catapultar de uma gangorra. Tem um episódio que tem um professor que implica com ele, né? E aí ele sempre chega faltando alguns segundos pra fechar o portão. E o sonho desse professor é fechar o portão na cara dele. E aí tem uma hora que ele tá vindo correndo com um bambu, o professor tá fechando o portão. Caramba, ele vai pular o portão vai pular o portão, né? E aí quando o Sakamoto encaixa o bambu que o professor pula pra segurar, ele passa pela frestinha que o professor deixou aberta. Ele fala, eu queria enfeitar esse portão faz tempo. E fazendo pose, sempre fazendo pose, porque ele faz pose o tempo todo. Okay. Ou uma hora que um aluno quer sacanear ele, aí ele puxa a cadeira do Sakamoto quando ele tá pra sentar, e ele para sentado no ar. Ok. O cara é o Barney Stinson do ensino médio japonês. Tipo, isso é muito legal, porque assim, quando ele faz essas cenas fodonas, aí toca uma música temática, ele faz uma pose, dá aquele olhar assim. É bem engraçaralho de assistir, eu recomendo pra quem gosta aí de animes de humor. É isso aí. Ele me lembra muito Jojo. Então, se você já gosta de Jojo, gostar disso aí deve ser fácil. Eu prefiro esperar a Dr. Stone sair. Nem tanto. Jojo tem tanta testosterona que eu tenho que tirar os pelos do ouvido quando eu assisto. Ah, bom. Meu amigo, eu vi algumas cenas de Jojo e testosterona é o que mais falta ali, viu? Ô, louco, como assim, cara? Jojo é masculinidade pura. Falando em conflito, tá rolando um conflito ali nos comentários da live, tá? A Deusiane Bêbada está ostentando graciosamente o seu super selo, o seu selo de super fã,
E o Cassiano Anselmo está se preparando para duelar pelo seu próprio selo, porque ele está nervoso por não ter recebido dele ainda. Eu perguntei se ele viu a quantidade de compartilhamento que eu faço. E ela está falando aqui algo que eu ia ler agora, que ela respondendo a isso. Já viu a quantidade de compartilhamento que eu faço? Enfim, deixem a briga deles continuando. Sakamoto, então, parece uma coisa interessante para se maratonar, se você gosta muito de anime. Não é o meu caso, eu respeito, achei a obra bonita, os desenhos interessantes, mas a história não me convenceu. E, como eu disse, eu prefiro deixar Dr. Stone ou Shingeki no Kyojin voltar e tentar assisti-los. Tudo bem. Enfim, fica aí a minha recomendação. Eu acho bastante divertido, né? Principalmente porque o Sakamoto sempre tem alguém tentando implicar com ele, e aí eles percebem que o Sakamoto, na verdade, é um cara bem legal. Saquei. Legal. Bom, Nice Guys por aí, Nice Guys por ali. Então, vamos falar do próximo tópico. Tem mais alguma coisa para falar? Algum comentário interessante surgiu aí na sua lista, Davi, que você quer dividir com a gente? Vamos ver. Cassiano comenta aqui como é que é. Depois da live de Marília Mendonça de ontem, tenho essa dúvida. Que dúvida? Agora estou confuso e ainda posso chamar... Não, peraí, calma lá. Vamos lá. Eu compartilho a live em vários grupos de corno... Tá, tudo bem. Compartilho em vários grupos de pessoas. Estou agora confuso, ainda não posso chamar jogador de FF de corno. Ah, tá. Eu não saquei a referência, porque que depois da live de Marília Mendonça ele tem essa dúvida. Vamos lá, Davi. Eu vou pegar você pela mão e te guiar aqui pelo mundo das piadas. FF é a sigla, atualmente é a sigla de Free Fire, mas quem joga de verdade encara isso como Final Fantasy, tá? Mas os mobile gamers de hoje chamam de Free Fire, o Free Fire de FF. O Cassiano chama os jogadores de Free Fire de corno, e aí parece que ontem ocorreu uma live da cantora de sertanejo Marília Mendonça, que todo mundo sabe não, né? Todo mundo brinca em tom jocoso de que sertanejo é música de pessoas que foram traídas e por isso lamentam. Nada a ver isso aí, porque o nome disso daí é forró. Não vamos entrar nesse mérito agora. O corno, quando sofre, escuta o que ele gosta, seja lá sertanejo, funk, rock ou qualquer coisa assim. Qualquer coisa que o faça se sentir minimamente bem ou completamente devastado, depende da parte do espírito dele, né? Do clima dele. Mas agora eu gostaria de falar sobre o próximo assunto, tá? Então, produção, aqui, editor, fica ligado na deixa. Eu gostaria de falar desse assunto que nós falamos da escola, né? Quando os problemas de Sidney novo aqui na escola, falamos de Sakamoto, um jovem estudante que é muito bom no que faz. E agora vamos falar de formandos. É isso mesmo, vamos falar de homens, de jovens, meninos e meninas que se formaram no ensino médio e agora têm uma chance de viajar por aí. Só que essas viagens podem gerar muitas confusões. Estou falando de Eurotrip. Esse filme, do gênero de comédia de 2004, é dos mesmos produtores de Road Trip e Old School. Foi escrito por Alec Berg, David Mendel e Jeff Schaffer e foi dirigido por esse último. É estrelado pelo Scott McCloskey, Jacob Pitts, Michelle Trachtenberg e Travis Wester. O que a gente pode falar sobre esse filme antes da gente falar sobre sobre a sinopse dele em si? Tá? O que eu quero falar principalmente sobre datas? Ele foi lançado em 20 de fevereiro de 2004, ou seja, já se vão aí 16 belos anos. E também foi lançado DVD em 2004, em uma versão livre e uma versão sem cortes. Porque esse filme, ele tem alguns momentos em que ele apela um pouquinho. Pouquinho? Realmente, um pouquinho. Em alguns momentos. Quase não, né? Típico filme de besterol americano, né? Cara, olha, eu vou falar pra você, viu? Eu não sei qual é a data dos outros filmes mais famosos de besterol americano, mas pra mim, Eurotrip, ele inaugurou o gênero, tá? Porque ele beira o absurdo em alguns momentos. Eu reassisti ele recentemente, já estávamos em quarentena, eu e a primeira-dama assistimos. Eu continuo achando muito engraçado o filme inteiro, mas hoje com uma visão um pouco mais madura,
Em 2004 eu tinha os meus 16 anos. É isso mesmo. E hoje em dia, com uma cabeça um pouquinho diferente, tem algumas cenas nesse filme que são bem apelativas e não são politicamente corretas. Então, para aqueles que quiserem assistir esse filme e conhecer ele, recomendo maturidade e entender que esse filme ele é produto de uma época um pouco diferente da época que nós temos agora. As visões igualitárias de gênero e etc., as visões igualitárias de raça e etc., já existiam nessa época, mas ainda não estavam tão interiorizadas na mídia e não faziam tanto parte assim de um conteúdo midiático. Então, prepare-se para ver jovens brancos heterossexuais bem comuns e padrões se ferrando na Europa. É basicamente isso que eu posso dizer. Muitos arquétipos e clichês também vão aparecer, tá? Mas vamos falar da sinopse desse filme, rapidamente. Bora lá, então. Scott Thomas é um jovem que está se formando no ensino médio. Ele é deixado pela namorada no dia da formatura. E você assistiu recentemente também, né? Eu assisti ontem. Pois é. E mais tarde, no mesmo dia, os jovens se encontram na casa de um colega deles, em comum, que dá uma festa, mesmo que a contragosto. Assistam o filme e vocês vão entender. Ele dá uma festa e nessa festa uma banda toca. Essa banda, durante o show da noite, toca uma música chamada Scotty Doesn't Know. Ou Scotty Doesn't Know. Scotty Doesn't Know. Muito bom, velho. Essa música, cara, se eu falar que ela ficou grudada na cabeça de todo mundo que estudou comigo na minha sala, você acredita? Porque a gente cantava essa música quase que o dia inteiro na escola. Nossa, que da hora. Esse filme. Na época que a gente assistiu foi a época certa, 16 anos ali. Segundo ano do ensino médio, mais ou menos. Então, essa música, o Scott Não Sabe, é um relato poético e cantado num rock muito legal pelo Matt Damon. Ele faz o vocalista dessa banda. Sério? Sério, é o Matt Damon. Caraca! Exato. Eles tocam essa música que poeticamente conta sobre todos os casos extraconjugais de Fiona e o vocalista da banda, enquanto ela namorava o Scott. E o Scott está ali no meio do público, ouvindo esse show e vendo todo mundo cantando a música junto. Tem que admitir que ele tem muita força de vontade, porque eu teria ido embora. Ele tem uma fibra moral incrível. Ele foi embora pouco depois dessa cena, tá? E aí, o que acontece? Ele chega em casa bebaço, tá? E muito full pistola, tipo o Davi agora há pouco falando de Carrie a Estranha. Eu tava full pistola, tava chateado só. O André, ele já viu esse filme e já sacou uma referência. Me scusi. Eu preciso descobrir quem é esse ator, que ele é muito engraçado. Enfim, o Scott ele manda um e-mail para seu amigo internacional. Durante o curso de alemão dele, ele se correspondeu com uma pessoa aleatória na Alemanha por e-mail, para ele mandando e-mails em alemão e o amigo mandando e-mails em inglês, porque cada um queria aprender o idioma do outro, então eles se ensinaram juntos. Isso eu achei uma coisa bem interessante. O amigo Mike. O amigo Mike. Só que eventualmente ele descobre que que a pronúncia correta não é Mike, e sim Mika, que é um nome feminino alemão. Só que ele tinha mandado um e-mail muito desaforado. E aí o que um rapaz... Vale lembrar que antes o outro amigo dele tinha falado pra ele que esse tal de Mike queria comer a bunda dele, e aí ele fala, não, nada a ver. E aí quando ele recebe um e-mail que sugeria, que pena que você terminou com sua namorada, né, mas eu podia ir pra gente se ver e tal, e aí ele manda esse e-mail desaforado, porque ele pensa que era alguém querendo dar uns pés, um macho querendo pegar ele, e na verdade era uma mulher. Esse Cooper, o Cooper é o amigo é esse amigo que o Davi tá falando, é o melhor amigo do Scott, e ele é aquele amigo da pilha errada. Ele sempre bota a pilha errada. Ou ele pesa na cabeça do Scott para fazer ele para manipular a emoção do Scott, ou ele tem uma ideia genial para fazer uma coisa muito errada. Então o Cooper, ele é aquele amigo pilha errada que você não pode dar ouvidos. Porém, o Scott não sabia disso ainda e deu ouvidos a ele. E tudo, vocês vão acompanhar, assistam esse filme e vocês vão ver que o vilão é o Cooper.
Mas ele se ferra algumas vezes. Ele tem suas Quando eles pagas. vão para Amsterdã, ele paga todos os pecados ali. Calma que não chegamos lá ainda. Então esse Scott acorda no dia seguinte e descobre que o e-mail desaforado que ele mandou para um tal de Mike, que ele achou que era um homem que queria fazer um carinho nas costas do Scott, ele descobre que é na verdade uma moça muito bonita de nome Mika, que estava muito interessada nele. E quando você é um homem cis, branco, heterossexual, que mora nos Estados Unidos e acha que tem grana pra caramba, o que você faz? Faz uma viagem pela Europa para caçar uma mulher aleatória. Não, cara, isso tá errado desde o começo. Mas é claro que tá errado. É a pira desse filme americano de adolescente. O jovem adolescente vai fazer alguma cagada, vai fazer alguma merda, se diverte no começo, passa por algum sufoco e no final fica tudo bem. Pois é, porque é isso que acontece com os americanos. Enfim, todo American Pie é assim. O que você vai ver nesse filme ao assistir? Luta de mímicos robôs. Você vai ver os piores gêmeos da história. Ah, nem tanto, hein? Eles são os piores gêmeos. É tipo a sementinha da Cersei e do Jaime ali. É verdade. Você vai ver Amsterdã, né? E o que tem lá em Amsterdã, pelo que ela é famosa, tá? Você vai descobrir que o efeito placebo pode ser muito forte. Efeito placebo é forte, tá? Você vai descobrir que os americanos não entendem como funciona uma taxa de câmbio quando eles chegarem num país super destruído pela Segunda Guerra Mundial. Cara, aquela parte eu achei tão ruim. Eles não entendem nada de taxa de câmbio. Foi pesado, nada. pesado. É piada. Tudo bem, é piada, mas assim, eu sou professor, tá ligado? Eu vejo esse filme dar uma ideia toda errada sobre a taxa de câmbio e as pessoas acham que, legal, eu tenho 10 centavos, eu vou chegar lá e vou ter 1 milhão de dólares locais. Não é assim. Sua moeda continua valendo a mesma coisa, mesmo que ela tenha uma roupagem diferente. Tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vocês também vão conhecer um italiano que realmente não conhece a questão do limite corporal. Excuse. Cara, isso e Scotty Doesn't Know era o dia inteiro na escola, no ensino médio. Eu queria muito que um colega meu do ensino médio, com o qual eu ainda mantenho contato, estivesse online agora para ele comentar isso daí, cara, porque ele ia rachar o bico. Era o nosso filme favorito. Também você vai ver a mais rápida eleição para o Papa da história. Melhor o Papa assistido. Exato. Você vai ver, segundo como o André está comentando, um estagiário que trabalha durante meses através do telefone, viajando pela Europa, e consegue fazer o seu colega que estava no escritório o tempo inteiro ser demitido e ainda consegue uma promoção. Isso aí foi demais, velho. Isso aí foi demais. Uma praia de nudista onde, digamos que festa da salsicha. Festa da salsicha. Bom, vocês vão ter... Vai ser divertido, eu garanto. Mas, como eu disse, desliguem aí o seu senso seu critério e senso de realidade, porque dizia um sábio, que eu não lembro agora o nome, a diferença entre ficção e realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Tá? E essa ficção faz, dentro dos seus contornos, dos seus moldes. Assim, se você permite a minha opinião fecal desse filme, sempre. Ele, apesar de ser um filme velho e tal, e ele ter certas coisas que hoje em dia não passariam tão fácil num filme, ele não pega tanto assim, sabe? Ele não tem, pelo menos que eu me lembre, ele não tem nenhum racismo, ele é um pouco machista, mas não é excessivo, né? Por exemplo, você tem a namorada do Scott que traía ele, mas, tipo, eles não taxam sexualidade nem nada, tipo, as mulheres têm bastante liberdade sexual no final, dentro do filme, sabe? Nenhuma mulher vai ser criticada por gostar de fazer, e nenhum homem vai ser exaltado por isso. É bem, tipo, as pessoas fazem, ponto. É normal. Nesse sentido. Basicamente, só tem protagonistas brancos, tem poucos personagens negros no elenco, isso aí realmente é uma coisa que dá pra gente criticar hoje em dia.
Estados Unidos, 2004, Estados Unidos, ele é bem, a questão de racismo é bem diferente do que a visão deles é bem diferente, então assim, as coisas demoraram bastante para melhorar bem por lá, né, para chegar Sim. onde chegou hoje em dia. Então a representatividade é bem baixa realmente, isso aí é uma falha. Mas em geral eu não acho que o filme peca tanto. Tem piadas até bem inocentes, não faz piadas xenófobas, ou muito ofensivas nesse sentido, né? Tipo, você vai ter, tipo, uma piada com o francês, mas, tipo, não é uma piada com o francês porque ele é francês, não. É uma piada e o cara é francês. Ponto. Você tem esse italiano do trem que é muito esquisito, mas, assim, também não é uma piada porque ele é italiano. A maior piada é porque ele fica o tempo inteiro, excuse. Mas é isso, não tem nenhuma piada ofensiva demais, eu acho. Pelo menos eu não achei. Se você tiver uma opinião diferente e tal, claro, comenta, né? Fala com a gente e a gente vai dar ouvidos. Ou não. Bom, é isso. Tem mais algum comentário que a gente não citou nesse filme? Cara, eu assisti, eu me diverti bastante com ele. Como eu não me divirto há bastante tempo com esses filmes de besterol, eu acho que vale muito a pena você assistir, viu? Se você ainda não assistiu, vale assistir. Se você já reassistiu, se você já assistiu, vale reassistir. É um filme legal para você passar o tempo aí. É um filme curto, né? 1h30. Você assistir rapidinho. Exato. Então é isso. Eu gostei muito, eu queria comentar isso aqui. Eu gostei muito do trailer. No final do trailer tem um comentário, né? Como é que é? Nenhum inglês foi... Aliás, nenhum europeu foi machucado para a produção desse filme. Essa foi uma piada que quando eu vi, eu ri alto. Os caras não têm noção. Ó, o Bruno Jesus está recomendando uma crítica do filme As Branquelas aqui no Nerd em Pauta. Parece um bom tópico para a gente cobrir. Cara, As Branquelas é um filme pesado pra gente comer. Assim, em alguns pontos ele é bem pesado. Mas a gente fala de boa sobre eles. O André Angeles também falou pra gente que a única... Eu concordo com ele, era isso que eu queria citar, que a parte que mais me incomodou, também acho que foi a parte mais xenófoba para ele, é quando os amigos acabam caindo no leste europeu. E ele é retratado como um lugar atrasado, miserável, destruído... Sim. Né? O cara vem um cara do país lá, fala inglês com eles e fala de Havaí 5.0, que é uma série dos anos 80, e eles estão em 2004, então para eles é bem anacrônico, mas para o cara é a última coisa, a coisa mais moderna que chegou para eles ali naquele país do leste europeu, que foi assolado e destruído pelo comunismo, né? Então isso é a parte mais clichê e agressiva, na minha opinião. Um país super capitalista vai fazer aí suas piadas com o capitalismo e suas críticas mais ou menos discretas, né? Sim. Bom, então é isso. Já falamos aqui, lemos os comentários. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, ao André, ao Bruno, ao Cassiano, Deusiane Bêbada, JP, que estão aí comentando, nos assistindo. Falei da Gabi, eu agradeço a Gabi também, que está nos assistindo. Isso aí, pessoal, obrigado pela sua companhia aí. Vocês também que não comentaram, que nós não vimos seus nomezinhos, não deixem de comentar, de falar com a gente, deixem a gente saber quem vocês são. Isso mesmo, cara. Façam como o André, façam como o JP, façam como o Cassiano. Comenta, não fica só aí assistindo. Quem assiste e não fala nada, assiste Globo. Se você tem um programa assim de alto garbo e elegância, com 2 apresentadores incríveis com os quais você pode interagir, aproveite essa oportunidade. Manda sua mensagem pra gente, manda aquela frase de carinho ou não, né? Manda sua crítica, que a gente vai olhar e pode falar ou não. Como a Tatiane Alana, que agradece, que pediu para agradecer a ela também. Então, Tatiane Alana, muito obrigado por aparecer. Boa noite para você. Tatiane. Espero que tenha gostado dos assuntos aqui comentados e participe mais, comente mais a sua opinião sobre os filmes e séries que a gente falar aqui. Eu gostaria de lembrar a vocês... Aliás, Davi, lembra os nossos web espectadores do que vai acontecer na terça-feira? Claro. Na terça-feira, às 7h da noite, vamos ter mais uma live especial do Bunker da Deusa, onde nós vamos jogar Terra Devastada, onde nós vamos continuar jogando Terra Devastada. Se você não assistiu a última live, corre lá no YouTube da Hexatons e assista, tá muito divertida.
Exatamente. E provavelmente o último episódio de Terra Devastada, se os heróis souberem fazer o certo, será nessa próxima semana. Então, se você quiser acompanhar o clímax, chegou na hora certa, dá tempo de assistir o episódio 2, que tá bonitinho. Não assiste o episódio 1, não, tivemos muitos problemas técnicos e a história não ficou tão divertida assim. Mas o episódio 2 ficou legal, tem um resumo bacana do que aconteceu pra gente chegar lá, então eu recomendo veementemente. Os podcasts do Templo da Deusa Bêbada não vão parar de sair, né, uma vez que a gente pode gravar eles à distância. Então, se você assinou o feed, fica ligado que terão novidades no seu feed aí em breve. Fred. Bom, então, como eu disse, boa noite, Tatiane, André, Cassiano, JP, Gabi, Deusiane, quem mais apareceu? Bruno, e todo mundo que assistiu, muito obrigado por estarem aqui conosco essa noite. Semana que vem voltamos com mais assuntos, como filmes, séries, e livros, e mangás, e etc. Davi, seu boa noite para a turma. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Uma boa noite. Se cuidem, procurem notícias em fontes confiáveis e procurem saber o que os especialistas estão falando sobre o momento. Está sempre saindo atualização. E, acima de tudo, mantenham a calma. Vocês não precisam ficar em desespero. Nós vamos passar por essa crise e vamos nos recuperar depois. Talvez a vida não volte a ser como era antes, mas ela vai seguir em frente. Uma boa noite, pessoal. Que bela frase. Eu esqueci de uma pessoa, desculpa, ela mandou um boa noite aqui. Boa noite, Aline, gastrônoma. Durma bem, bom descanso e volte aqui terça-feira e semana que vem. Para boa todos noite. Os outros, uma boa noite e fique em casa. Isso aí, pessoal. Boa noite e até mais.